Então a graça e a paz de Jesus, amados. Nós estamos de volta aqui com o nosso pão da casa. E separei hoje um texto que está lá em Mateus, no capítulo 20. Jesus falando a respeito do reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus era semelhante a um homem que tinha uma vinha e ele vai contratar trabalhadores para a sua seara. E é tão interessante a história porque ele diz que ele sai primeiramente às 6 da manhã para contratar os trabalhadores na primeira hora do dia. E ele contrata alguns, ele promete pagar 1 denário, que era uma moeda romana usada para pagar o assalariado de um dia, né? E depois de 3 horas, cerca de 9 horas da manhã, ele vai e contrata outros pelo mesmo valor de 1 denário, e também ele faz isso ao meio-dia, e ele faz isso também às 3 horas da tarde, e por fim ele faz isso quando dá 5 horas da tarde, né? E a gente sabe que a jornada do dia, principalmente naquele tempo, ia de sol a sol, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, quando faltava 1 hora para terminar o serviço da lavoura, ele contratou mais alguns homens que estavam desocupados e prometeu mesmo 1 denário. E a palavra de Deus diz que no final da jornada, ele começou a pagar, chamou os trabalhadores para pagar eles, e ele começou a pagar os trabalhadores começando pelo último. E é interessante que os últimos receberam 1 denário, e a palavra diz que os outros, por verem eles recebendo 1 denário, acharam que iam receber mais, e o dono da vinha pagou o que prometeu, 1 denário, e eles ficaram muito aborrecidos. Ele disse: rapaz, nós trabalhamos o dia todo, desde 6 horas, e estamos ganhando 1 denário, e esses que trabalharam só 1 hora, né, eles ganharam a mesma coisa que nós, né? Na verdade, aqueles que foram contratados por último, eles ganharam aí 11 vezes mais, né, do que aqueles outros. E sabe, o dono da vinha, que é representado pelo Senhor Jesus, na verdade está representando o Senhor Jesus, ele diz assim: por que os olhos de vocês são maus? Porque eu sou bom. E o que Jesus está trazendo é que o reino de Deus está ligado diretamente com a sua graça, com o seu favor. Não tem muito a ver com o nosso esforço, né? Não tem muito a ver com merecimento, né? Alcançar os céus e o reino de Deus não tem a ver com merecimento. Tem a ver com a tremenda, poderosa, maravilhosa e extravagante graça de Deus. E ele diz assim: porque eu sou bom, seus olhos são maus. Ele diz: amigo, que eu combinei com você, não foi pagar 1 denário? Então vá em paz. Então, sabe, isso fala que muitas vezes a graça de Deus vai despertar em nós inveja, né? Assim, por que outras pessoas estão chegando depois, ou até fazendo menos do que nós, e estão prosperando muito mais? Porque algumas pessoas prosperam diferente de nós, sendo que nós, que somos servos de Deus há muito tempo, às vezes não temos o que essas pessoas têm, pelo fato delas começarem a servir a Deus agora. Sabe, uma das coisas que nós podemos entender nessa parábola, né, é que Deus, ele é muito gracioso. E ele tem uma medida para cada um de nós. Ele derrama a sua graça sobre todos. Nenhum daqueles estavam trabalhando e nem participando da lavoura, mas todos foram incluídos. Mas muitas vezes nós estamos olhando ali para aquele irmão que está fazendo muito menos, né? E ele teria muito menos mérito, porque nós somos presos muitas vezes com isso, numa questão meritória. Mas Jesus não é. Jesus age pela graça, pelo favor. E isso é algo para a gente refletir. Como é que nós nos comportamos quando um irmão que é perto, quando um familiar, quando um amigo que trabalha muito menos que nós está sendo muito mais favorecido por Deus? A gente questiona a bondade de Deus, a gente questiona Ele dizendo: Senhor, eu merecia muito mais, por que o Senhor não me dá? Ou a gente confia nessa graça que nos convidou desde o início
e que nos colocou junto com os nossos irmãos, para a gente se alegrar. Como a Bíblia diz, nós devemos nos alegrar com aquele que se alegra e chorar com aquele que chora. E nós devemos participar da vida uns dos outros, nos alegrando. Quando alguém ganhar mais do que nós nos alegrarmos. Quando alguém estiver sofrendo, nós sofrermos também, porque nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Então Deus te abençoe com essa palavra a respeito da graça do Senhor, que Ele continue a derramar ela sobre você, porque é isso que Ele faz, que isso seja cada vez mais visível para você e que a palavra, o pão do céu, né, que nós chamamos de pão da casa, esteja preenchendo você cada vez mais, em nome de Jesus.